Você acredita que pirâmides escondem câmeras que ninguém nunca entrou? Ou que existe um lugar onde navios e aviões somem literalmente do nada? Hoje nós vamos mergulhar nos maiores mistérios da humanidade. Mas antes de continuar, já deixa o seu like, porque esse vídeo vai mexer com a sua mente. E se você gosta de mistérios, enigmas, teorias que desafiam a lógica, já se inscreve nesse canal. Agora sim, bora começar. O Antigo Egito sempre foi envolvido em segredos, mas nada intriga mais a humanidade do que as pirâmides de Gizé. Elas foram construídas como túmulos para faraós, governantes considerados deuses vivos entre a humanidade. Os egípcios acreditavam que após a morte, o espírito do rei continuava existindo. Por isso, o corpo precisava ser preservado. Assim surgiram as múmias. Os órgãos eram retirados e guardados. Tesouros, joias, bens preciosos, alimento, tudo era enterrado junto com o faraó para acompanhá-lo após a vida eterna. Mas para proteger essas riquezas exigia estratégia. Para os egípcios, as pirâmides não eram apenas túmulos, mas sim portais sagrados. Muitos especialistas acreditam também que as pirâmides serviam como templos, lugares sagrados, santuários de adoração, monumentos que uniam o céu e a terra. Antes do formato triangular, existiam as mastabas, estruturas retangulares com câmaras subterrâneas. A primeira pirâmide do modelo clássico surgiu nos anos 2630 a.C., construída pelo faraó da época. A partir dali, a estrutura, a engenharia egípcia evoluiu de tal forma até chegar à grandiosa Gizé. Gizé é a maior pirâmide do mundo até hoje descoberta. Para construir a maior pirâmide do mundo foram necessários mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um podendo pesar entre 2 e 60 toneladas. Imagine isso para aquela época. O projeto demandou mais de 20 anos de trabalho e a força de mais de 100 mil homens. O resultado, uma estrutura de 230 metros de base e 174 metros de altura, equivalente a um prédio de 50 andares. Até hoje, os especialistas discutem como tudo isso foi possível. E a grande pergunta que fica é: o que existe lá dentro? As pirâmides funcionam literalmente como um labirinto. Lá existe a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e a câmara subterrânea. A Câmara do Rei, o coração da pirâmide. Aqui ficava a múmia de faraó, seu sarcófago envolto de joias e todos os seus bens preciosos. A Câmara da Rainha. Apesar do nome, nenhum corpo da rainha foi encontrado lá. Provavelmente funcionava como depósito de oferendas ou lugar preparado para o enterro, ou câmara simbólica para o ritual funeral. As câmaras subterrâneas, o seu propósito ainda é muito debatido. Elas ficavam abaixo do solo e a teoria mais aceita é que era usada para desviar das câmaras mais valiosas, onde nesse lugar existiam armadilhas e perigos inimagináveis. Além de tudo isso, ainda tinha corredores falsos, túneis sem saídas, armadilhas e muitos outros mistérios. Após o enterro, a entrada principal era selada, mas mesmo assim muitas delas foram saqueadas, mas nem tudo foi descoberto. Para chegar até as câmaras é necessário percorrer uma grande galeria, um corredor majestoso de 9 metros de altura que leva ao coração da pirâmide. Mas o caminho não é falso. Há armadilhas, corredores falsos, túneis. Inclusive, historiadores dizem que funcionários que trabalhavam na pirâmide e sabiam o caminho eram selados dentro da pirâmide. Em 1993, um robô explorou um túnel minúsculo dentro da pirâmide. E o que encontraram lá? Hieroglíficos pintados de vermelho, um estranho objeto metálico parecido com um parafuso metálico cravado na parede. Imagine isso há mais de 4 mil anos atrás. Também encontraram paredes bloqueadas e em 2017, com as novas pesquisas, cientistas descobriram uma câmara acima da galeria principal, com cerca de 30 metros. Eles usaram partículas cósmicas. Imagine esse espaço aí.
um lugar gigantesco. É grande o suficiente para caber um avião de 200 passageiros. E até hoje, ninguém nunca conseguiu chegar até lá. E a pergunta que fica é: quantas câmaras ainda há ali dentro? E o que há dentro delas? Quais os segredos ainda não revelados? Imagine um triângulo no Oceano Atlântico, formado entre Flórida, Porto Rico e Bermudas. Dentro dessa região, ao longo de anos, aviões e navios desapareceram sem deixar nenhum vestígio. Em média, são 4 aviões e 20 embarcações por ano. Ao todo, são mais de 100 casos já registrados. Mas o que realmente acontece lá? É a física? É a teoria da conspiração? São aliens? Ou é um portal para um novo mundo? Vamos analisar as 3 principais teorias. Ondas de até 30 metros podem surgir repentinamente. Cientistas da Universidade da Inglaterra recriaram em laboratório as condições do Triângulo das Bermudas. Conclusão: ondas anômalas que aparecem literalmente do nada, chegando até 30 metros de altura. Provavelmente são uma das causas dos naufrágios. Para testar a teoria, eles recriaram um navio que transportava carvão com mais de 160 metros. Esse navio gigantesco desapareceu literalmente com uma tripulação de 306 pessoas. 306 pessoas é muita gente. Resultado, o navio foi literalmente engolido pelas ondas gigantes. A segunda teoria, a teoria do gás metano. No fundo do mar daquela região existe uma alta concentração de gás metano. Quando o gás escapa em grande quantidade, ele reduz drasticamente a densidade da água, fazendo assim navios afundarem como pedras. E ao emergir, o metano forma nuvens explosivas capazes de derrubar aviões que voam em altitudes erradas. Esse fenômeno, combinado com as ondas gigantes e o vento forte, explica grande maioria dos desaparecimentos, ou seja, um lugar literalmente perigoso. Por último, o nevoeiro elétrico e as nuvens hexagonais. Pesquisadores da Universidade do Colorado encontraram algo curioso nas nuvens daquela região, nuvens com formato hexagonal. Os meteorologistas explicam que esse formato peculiar funciona como bombas de ar, capaz de lançar rajadas de vento a mais de 300 km por hora e criar ondas maiores de 14 metros, o suficiente para derrubar aviões e afundar navios. Isso explica as famosas panes elétricas, falhas nos GPS e rádios que simplesmente param de funcionar. Fora essas, já não seriam poucas, existem as teorias malucas, como aliens, portais dimensionais, viagem ao tempo e Atlântico. O famoso caso do voo 19. Em dezembro de 1945, 5 aviões militares decolaram para uma missão de treinamento sobre o Atlântico e nunca mais retornaram. Esse é o voo 19, o caso mais famoso do Triângulo das Bermudas. E para piorar tudo isso, um hidroavião com 13 tripulantes que foi para resgatar também desapareceu. Ou seja, quem foi para ajudar acabou também precisando de ajuda. O caso gerou teorias por décadas. E a explicação mais aceitável hoje é a desorientação dos pilotos, condições extremas e fora tudo isso que nós já relatamos aqui, junto com o metano e as ondas gigantes. Talvez o mistério seja mais famoso do que a realidade. Pirâmides com salas secretas ainda inacessíveis, em uma região no oceano marcada por desaparecimento. A humanidade construiu maravilhas, mas também deixou enigmas que percorrem por séculos. Talvez o maior mistério seja esse: o quanto ainda não sabemos. Agradeço pela sua companhia e se você gosta de vídeos como esse, se inscreve no nosso canal, deixa o like, escreve aqui nos comentários qual desses enigmas mais te intrigou,
Nos vemos no próximo vídeo.